Fala, parametrizados! Tudo bom com vocês? Seguinte, devido a um problema técnico que a gente teve na nossa live, o vídeo de hoje vai ser, digamos assim, uma regravação do que seria o assunto da live. A gente ia falar sobre o Arbo Skin Facade, que é um projeto muito legal, eu acho ele incrível. E como eu falei, probleminhas técnicos, a internet decidiu não colaborar aquele dia, mas eu não quero deixar vocês sem um conteúdo, tá? Porque nesse vídeo, nesse projeto, cara, vão englobar várias coisas que a gente tá vendo no canal nas últimas semanas, como, por exemplo, Polo Trator, Dispatch, padrões geométricos, cara, muitas coisas. Então, assim, vai ser um vídeo bem legal porque a gente vai pegar tudo isso e aplicar em um projeto só. Porque vocês ficam muitas vezes, Léo, mas como é que eu vou botar isso num projeto? Pô, Léo, como é que eu faço isso aqui, Léo? Não sei o que, não sei o que. Então agora vocês vão ver como que a gente pega tudo isso e leva para um projeto dentro do Grasshopper. E olha só, se tu gosta de arquitetura, engenharia, design, tecnologia e programação, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a tu te inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui. Deixa também o teu like, porque o teu like ajuda muito aqui no nosso crescimento dentro do YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do vídeo, qualquer sugestão, quiser trocar uma ideia, enfim, seja o que for, a nossa caixinha de comentários ela é aberta, tá bom? Então pode comentar o que tu quiser, que a gente vai responder vocês com toda certeza. E também, além do nosso YouTube, a gente também tem o Instagram, @parametrizado. E lá no Instagram vocês têm vários conteúdos extras sobre Grasshopper e design paramétrico, e também é o nosso principal meio de comunicação entre nós aqui e vocês do outro lado da tela. Então também sugiro que vocês nos sigam no Instagram. Bom, então é isso. Sem mais papo, vamos começar o vídeo. Galera, olha só. Eu já deixei preparado uma geometria aqui no nosso Rhino e a gente vai utilizar ela como base lá no nosso Grasshopper, tá bom? Essa geometria aqui não tem muito mistério, deixa eu mostrar pra vocês. São duas caixas, tá? Eu peguei mais ou menos ali na proporção que eu vi de algumas imagens e eu fiz algumas linhas que percorrem essas duas caixas, que depois a gente vai fazer uma superfície entre elas, tá bom? E eu criei essas linhas da maneira mais fácil possível. Eu vim aqui no Control Point Curve e eu criei as linhas dessa maneira, ó. Criei aqui, ó, a base dela no chão, tá? E aí depois eu pego aqui os pontos de controle, ó, e aí eu levanto. Eu vou deixar esse arquivo 3D aqui para vocês baixarem como base, tá? Mas se vocês quiserem modelar desde o zero, fiquem bem à vontade, tá bom? Eu só tô querendo adiantar um pouquinho aqui o nosso trabalho. Então, assim, vão lá, baixem, tá bom? Quando vocês baixarem, abram aqui esse arquivo no Rhino e aí volta pra gente continuar o tutorial. Beleza, então eu vou abrir meu Grasshopper. A primeira coisa que a gente vai fazer é referenciar essas nossas três linhas aqui. Então eu vou utilizar Curve, botão direito, Set Multiple Curve, e eu vou selecionar essa e essa curva aqui. Na ordem, muito importante, na ordem. Não venham aqui e selecionem tudo aleatório. Vocês precisam selecionar na ordem, tá bom? Então, ó, daqui para baixo. Agora que vocês selecionaram, eu quero fazer uma superfície que passe entre essas três curvas. E tem um componente que ele faz isso, um ótimo componente. Ele se chama Loft. E por que a gente vai fazer essa superfície? Porque a gente vai utilizar ela como base para a gente poder criar aquele padrão do projeto. Então eu vou pegar aqui, ó, essas minhas curvas, vou passar pelo Loft. E aí, olha só que interessante. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo que as curvas estão... As curvas não, perdão. A superfície, ela tá toda errada. Parece que ela tá toda dobrada. Olha só, isso é uma coisa que vocês me perguntam quase que semanalmente lá no Instagram. Pô, Léo, eu fiz aqui, tentei utilizar o Loft e a minha superfície ficou toda quebrada, toda enrolada. O que aconteceu? Galera, olha só. Eu vou selecionar as minhas três curvas aqui. E eu vou clicar nesse comando aqui, ó. Analyze Direction. Olha só, quando vocês clicam no Analyze Direction, vocês estão vendo que ele gera essas linhas aqui, essas setas, perdão. O que essas setas indicam? Essas setas indicam a direção da curva. E isso influencia totalmente na hora de fazer o Loft, porque a gente precisa que as curvas estejam na mesma direção. Olha só, essa minha curva aqui de cima, ela está indo da direita para a esquerda. Quando eu clico nela, ela muda de direção. Vocês estão vendo que agora a setinha está indo para o mesmo sentido dessa aqui de baixo. Quando a gente dá um Enter, ele foi lá e corrigiu a seção. Por quê? Porque aí agora o Loft vai conseguir fazer essa superfície passando corretamente entre aquelas linhas. Então sim, vocês perguntam, pô, Léo, até a maneira de como eu crio a minha curva influencia? Influencia sim, gente. Vocês têm que tomar cuidado com isso. E aí, olha só, eu tô vendo que aqui embaixo, ó, ele não tá indo também. Eu vou mudar de vista, vou vir aqui, ó, pra Shader. E aqui a gente tem o mesmo problema. Então eu vou clicar nessa minha linha, eu vou analisar a direção dela e eu quero que ela vá pro outro lado. Agora sim, ó. Agora as curvas estão todas na mesma direção. E a gente conseguiu criar então essa superfície que passa entre as três. Voltando ao nosso Grasshopper, agora a gente tem aqui no output do Loft, a gente tem uma superfície, Untrimmed Surface.
Vou pegar aqui, ó, um componente surface, só pra gente tirar do componente. Olha só, agora que vem a parte legal. Se a gente der uma olhadinha lá no padrão do projeto, ele tem um padrão um pouco triangular, né? Como se fosse uma malha triangular. E se vocês assistiram o último vídeo do canal sobre padrões geométricos, vocês sabem que existe uma maneira muito fácil de a gente criar esse padrão em alguma superfície. Então, olha só, eu vou vir aqui, eu vou utilizar o Lunchbox. Deixa eu abrir aqui meus plugins. Lunchbox. E aqui na aba Panels eu tenho vários tipos de painéis. Se eu não me engano, o daquele projeto é o Triangle Panels B. Certo? Então eu vou pegar ele aqui, vou passar minha superfície. E aí, olha só, ele já cria o padrão na superfície. Eu só vou agora corrigir a divisão em U e em V, como se fosse X e Y. Eu vou colocar um slider de 1 até 25. Eu vou copiar duas vezes, ó. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu consigo configurar aqui, ó, a minha divisão em 1 e V e essa divisão que cria o nosso padrão. E aí, olha que legal, gente. Olha o que a gente já consegue chegar com 2 componentes, na verdade. Só 2 componentes de criação de geometria. Olha que legal isso aqui. Muito massa, né? Olha a facilidade que é a gente utilizar o programa correto para fazer esses tipos de projeto. Então, olha só. Eu vou vir aqui, eu vou brincar um pouquinho. Ó. Eu quero colocar mais divisões aqui. E eu quero colocar... 25 tá bom. Eu vou colocar 7. Tá? Eu acho que ficou legal, ficou uma divisão massa. E eu vou utilizar, então, agora o output, que são os painéis. São cada uma desses triângulos aqui para a gente conseguir chegar naquela nossa forma. Se vocês derem uma olhadinha ali no projeto, vocês vão ver que a gente tem uma característica que é assim muito forte mesmo. Vocês conseguem ver que nessa nossa superfície, nesse nosso padrão, a gente tem algumas placas que elas se abrem e outras que se fecham. Esse padrão, ele é muito legal e eu já adianto para vocês, é muito fácil da gente fazer ele. A gente entra num dos conceitos muito, digamos assim, utilizados dentro do design paramétrico, que é o conceito de ponto atrator. Esse conceito de ponto atrator, ele diz o seguinte: a gente vai ter um ponto de referência, uma geometria de referência, e tudo que estiver próximo dessa geometria vai acontecer alguma coisa, e tudo que estiver distante vai acontecer uma coisa a menos ou não vai acontecer nada, tá? Essa é a ideia, é uma ideia de proximidade, tá bom? Assim, se tu não entende muito sobre isso, não te preocupa, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre ponto atrator, porque como eu falei, é um tema muito falado, então a gente tinha que fazer um vídeo sobre isso. Então, se tu quiser, para o tutorial, vai lá, assiste, depois volta, porque aqui eu vou passar de uma maneira bem rápida. E o seguinte, por que usar o ponto atrator agora? A gente vai utilizar ele para a gente separar o que vai acontecer com essas placas, porque vem comigo, algumas se abrem, outras se fecham. Então a gente tem que dividir tudo que vai abrir e tudo que vai fechar, tá bom? E a gente vai usar o ponto atrator para fazer essa divisão. Então, vamos lá. Ponto atrator. Como é que a gente faz? Primeiro de tudo, precisamos de um ponto. Óbvio. Cliquei aqui em Point, no Rhino. Cliquei na minha Viewport. E aí agora eu levantei ele. Certo? Mais ou menos aqui. Depois a gente pode arrumar, não tem muito problema. Vou trazer ele agora para o meu Grasshopper como um Point. Referenciar a geometria corretamente. Um Point. E beleza, já temos esse nosso ponto atrator. Agora, a ideia é ver o que está próximo, quais painéis estão próximos do ponto e quais estão longe. A gente consegue fazer isso da seguinte maneira. Para a gente calcular a distância entre um painel e outro, a gente tem que ter um ponto de referência no painel para a gente ver a distância entre esse ponto de referência e o ponto atrator. A gente consegue pegar um ponto de referência no painel utilizando o área. O área, ele calcula a área numérica do painel, mas ele também nos dá o centroide. E esse centroide é o ponto central dessa nossa geometria. E aí agora a gente consegue calcular a distância entre esse ponto, esse centroide, e o nosso ponto atrator. Como é que a gente faz isso? A gente consegue utilizar o distance. E o que o distance faz? Ele calcula a distância entre um ponto e outro. O próprio ícone já diz isso. Ele pede, ó, o ponto A e o ponto B. Eu vou colocar o ponto B, o meu ponto atrator, e o meu ponto A, o meu centroide do área. E aí, olha só, aqui no output, ele nos traz as distâncias, ó. 10 metros, 9 metros, aqui 11, 9... Os de 11 devem estar bem longe, né? A gente tem 2, ó, já estão bem próximos. Será que tem um aqui? Vamos ver. Temos um. Ó, tem um. Então esse aqui ele tá muito perto. Será que tem algum abaixo de 1? Eu acho que não. Não tem. Mas a gente tem um. Então assim, eles estão muito próximos, tá? Então pra gente, com essa lista de distâncias, a gente já sabe dizer o que está próximo e o que está longe. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos dividir aqueles pontos ou aquelas superfícies que estão até certa distância daquelas que não estão. E aí a gente vai conseguir dizer, ó, essas superfícies aqui, elas vão sofrer a abertura e essas outras aqui não vão sofrer a abertura.
tá bom? O que a gente está fazendo é basicamente manipulação de listas. E eu vou usar um componente que também é tema de vídeo aqui no canal. Olha só, para a gente dividir, a gente tem que primeiro saber se o ponto está dentro da distância ou não. E eu consigo checar isso utilizando um smaller than. O que o smaller than ele faz? O smaller than a gente calcula se algum número é menor do que outro. Por exemplo, 9, ele é menor do que 10? Ele é. 8 é menor do que 10? Ele é. 8 é menor do que 7? Ele não é. Então a gente consegue fazer e ter esse resultado, saber se esses números são menores do que algum outro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um valor, eu vou colocar, por exemplo, de 0 até, a gente tinha ali 12, né? Eu vou colocar 15.0, um slider. Então isso aqui, ó, uma régua numérica, eu vou dizer aqui, ó, eu quero 9.3. E agora eu quero testar se esses números aqui são menores do que 9.3. E a gente tem os resultados aqui no output, ó. 8, ele é menor que 9.3? Ele é menor sim, então é true. O 9.6 é menor que 9.3? Não, então ele é false. E a gente vai utilizar essa ordem aqui de true ou false para dividir as listas. E a gente vai utilizar o dispatch para isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o dispatch, sobre como a gente faz esse tipo de separação de listas, tá? E isso tem a ver com manipulação de listas, eu super recomendo que vocês assistam. Então, vamos lá. O que eu quero dividir? Eu quero dividir essa minha lista de superfícies, os meus painéis lá atrás, e eu quero dividir utilizando essa lógica aqui. Aí ele vai me dar o A e o B de output. Se eu colocar aqui uma superfície no A, vocês vão ver que são as superfícies, ó, que estão mais próximas do ponto. Não parece tanto, né, porque elas estão distantes. Mas se a gente mudar aqui esse valor, olha só. Agora a gente tem só aquelas que estão até 3.1 metros de distância. As que não estão, elas estão aqui, ó, no B. Todo o resto. E vocês conseguem ver que a gente dividiu, ó, tudo que vai sofrer a abertura daquilo que não vai sofrer a abertura. Dessa maneira fica muito mais fácil a gente trabalhar no Grasshopper, manipulando e dividindo as listas. Vai por mim, a vida fica muito mais fácil. Então, olha só, tudo que vai estar aqui embaixo são aquelas que não vão sofrer a abertura e tudo que vai estar aqui em cima são aquelas que vão sofrer a abertura. Eu quero começar agora com as que não vão sofrer a abertura, que vai ser mais fácil, tá? Eu vou selecionar todos os componentes aqui atrás, eu vou dar um hide, e aí agora aqui, ó, eu vou dar um hide aqui em cima também nessa superfície. Agora a gente tem só o negativo. Então, olha só, ali no projeto, se a gente der uma olhadinha em como é aquela fachada, ela é assim, ó, a gente tem um painel, e aí a gente tem como se fosse uma pirâmide aqui assim, ó. Então se a gente pegasse esse nosso triângulo e puxasse ele pra cima, né? Esses nossos vértices aqui, ó, como se eles convergissem para um ponto. E para fazer isso aqui, para fazer essa forma que converge para um ponto, é muito fácil. Porque tem um componente que faz exatamente isso. Olha só, a gente tem um componente chamado Extrude Point. O Extrude Point, a gente indica uma superfície base e um ponto para a gente fazer a extrusão. O que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que eu fiz, ó. Ele vai pegar a partir de um ponto de referência e fazer a extrusão convergindo até aquele ponto. E aí ele vai criar essa forma. Inclusive, olha como é que é o ícone. É exatamente isso que a gente quer fazer. Ele pede dois inputs bem básicos. Ele pede o perfil ou superfície base e ele pede também o ponto para a gente indicar essa extrusão. Tá bom? A gente tem, por enquanto, só a superfície geometria base. A gente não tem o ponto de referência. Então é isso que a gente vai extrair agora, o ponto de referência. Para a gente extrair, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro de tudo, pegar um ponto de referência na superfície, qualquer um que seja, e depois a gente tem que movimentar ele, tá, para fora da superfície. Porque aí sim a gente vai conseguir fazer essa pirâmide bem bonitinha, num ponto que converge todos os vértices da nossa forma. E para fazer é muito fácil. Vamos lá. Primeiro de tudo, ponto de referência na superfície. Eu posso pegar o ponto central. E a gente acabou de pegar o ponto central utilizando o área. Se eu colocar aqui o área, a gente consegue este ponto central. E aí a gente vai usar esse área como base, ponto de referência, para a gente conseguir fazer depois essa extrusão até um ponto. Essa extrusão que vai convergir para um ponto. Então a gente já pegou a referência aqui, agora a gente tem que mover essa referência para fora da minha superfície. Nesse sentido. Correto? Porque eu quero que esteja exatamente para fora, na perpendicular da minha superfície. E a gente consegue extrair essa perpendicular com um componente muito legal, chamado Evaluate Surface. O que o Evaluate Surface ele faz? O Evaluate Surface, a gente consegue analisar uma superfície, extrair e ver as características dela em um determinado ponto. Tá? Ele pede duas coisas bem tranquilas. Ele pede a superfície base, obviamente, e ele pede uma coordenada UV. Essa coordenada UV, ela é muito diferente do ponto que a gente tem aqui. Então a gente vai ter que traduzir esse ponto em coordenada UV. Eu não vou entrar muito a fundo agora nesse tema, só me acompanhe.
Primeiro de tudo, superfície vai vir no Evaluate Surface para a gente analisar. Eu vou reparametrizar. E aí agora eu vou utilizar o Surface Closest Point. Apareceu mais um aí para nos ajudar. Esse Surface Closest Point, ele acha o ponto mais próximo na superfície. Então eu vou usar a minha superfície e o meu ponto. E aí ele me extrai, ó, a coordenada UV. E a gente precisa dessa coordenada aqui no UV. Então eu vou pegar e colocar aqui. Uma outra coisa é vir aqui no Surface Closest Point e reparametrizar. Olha só que legal agora. A gente tem esse plano e a gente tem essa setinha azul. Essa setinha azul, ela representa a nossa normal, que é esse nosso sentido, esse nosso vetor, na verdade, perpendicular à superfície. Tá bom? A gente vai utilizar esse vetor como movimento, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai mover este ponto. E para a gente mover esse ponto, a gente vai utilizar o move, obviamente, mover. Eu quero pegar aqui, ó, o meu ponto do área, esse que está aqui, e eu quero mover nesse meu vetor. Mas eu quero indicar qual que é o tamanho do movimento. Eu não quero só indicar a direção. Eu quero dar o vetor e o tamanho do movimento. Então eu vou utilizar o amplitude para isso, porque a gente consegue unir o vetor e o tamanho do movimento. O vetor é a nossa normal, como eu falei para vocês, é aquele que sai da superfície. E a amplitude é o tamanho do movimento. Pô, eu vou colocar aqui, sei lá, de 0 até 1.00. Não precisa mais do que isso. Vou colocar aqui, ó, 0.38. Agora eu vou utilizar esse vetor como movimento. E aí, olha que legal. A gente está movendo agora esse ponto exatamente na perpendicular. Olha como ele está deslizando aqui, ó, no vetor. Só que ele está indo para dentro. Pô, Léo, eu quero que vá para fora. Tem problema. Já serve como uma regra para vocês que é o seguinte, ó, no Grasshopper, tudo que a gente põe positivo vai para um lado, se a gente colocar negativo, vai para o outro. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar negativo. Pegar esse valor, negativo, e passar para a amplitude. Agora ele está indo para fora. Agora é muito fácil. Por quê? Porque a gente já tem o ponto que vai convergir e a gente já tem a base para a gente fazer essa extrusão. Então eu vou vir aqui, ó, no meu surface, eu vou passar ele pelo meu B do extrude point e agora o meu ponto para o meu ponto do extrude. E aí, olha que legal. Deixa eu mover isso aqui para baixo para ficar organizado. Mas olha só que legal. Agora a gente já tem aquela forma. Essas pirâmides aqui, ó, que são bem parecidas com o que a gente vê ali naquele projeto. Muito legal, né, gente? E aquela coisa, é tudo paramétrico. Se eu vier aqui, ó, e mudar o tamanho, eu consigo escolher o quão para fora essa extrusão está indo, essa minha forma está indo. Se eu mover aqui esse meu ponto, eu consigo escolher quais são aquelas que vão sofrer essa abertura. Nesse caso, não vão sofrer a abertura, vão sofrer só essa pequena extrusão. Eu consigo também lá no começo a quantidade de divisões dessa minha superfície. Muito legal, né? Design paramétrico, gente. É isso. Mas, voltando, calma aí, ainda tem coisa pra gente fazer. Eu vou diminuir, ó, não é tão pra fora assim. E eu tô sentindo que a gente precisa de mais divisões aqui no começo. Então eu vou vir aqui no meu slider e eu vou colocar aqui, ó, 50. Aumentar, aumentar, aumentar. Beleza, agora sim, já tá começando a se aproximar do que a gente tem, certo? Então, feito isso, gente, conseguiu aqui, ó, extrair o primeiro tipo de forma, que são aquelas que são fechadas. Agora a gente tem que fazer aquelas formas que são abertas. E assim, ó, é muito simples as abertas, porque a gente vai repetir esse primeiro passo aqui inteiro. Porque vem comigo, a diferença, tá, dessa forma aqui para a outra forma que é aberta, é que aqui, ó, ele não converge. A gente cria, ó, um outro triângulo aqui, e aí a gente fecha a superfície entre essas duas formas, ó, entre essa e a lá de trás, ok? Essa parte aqui de cima, que é desse triângulo, do que seria, ela some. Então a gente vai ter que fazer quase a mesma coisa, tá? Mas vamos ter que trocar essa parte final de fazer a extrusão até um ponto. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Vamos lá. Como eu falei, essa primeira parte aqui, ela vai ser totalmente repetida, então eu vou só vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou substituir as conexões, ó. Eu quero que seja essa superfície, aqui também. E beleza, fechou. Por quê? A gente pegou a superfície, a gente calculou o ponto central dela, a gente moveu o ponto na perpendicular, só que agora que vem a diferença. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mover isso aqui tudo para baixo, para a gente ter espaço aqui. Agora que vem a diferença. A gente moveu o ponto, porque a gente precisava do ponto para utilizar esse componente. Só que agora a gente não quer fazer essa extrusão até um ponto de convergência. A gente quer fazer uma superfície entre essas duas formas. Entre esse triângulo aqui original, que é o nosso painel, e o nosso triângulo que está para fora. Certo? Entre esses dois, ó.
Então, a gente não vai mover um ponto, a gente tem que mover a nossa forma original e não só mover ela, a gente tem que também diminuir ela, tá? Não se preocupa, não é nada difícil. Vamos lá, a gente já fez a maior parte, que é fazer essa direção de movimento. A gente só tem que indicar o que a gente quer mover. Eu quero mover a minha superfície, eu vou pegar aqui e dizer a minha superfície que move. Aí olha só, movi agora a minha placa inteira. Beleza, show de bola. O que a gente tem que fazer agora é diminuir essa placa. E a gente consegue diminuir essa placa com um componente que vocês conhecem. A gente pode diminuir ela utilizando o Scale. E o que o Scale ele faz? Ele escala um objeto qualquer. A gente só tem que dar 3 inputs bem importantes. Olha só, o que ele pede? Primeira coisa, geometria. O que a gente quer escalar aqui? A gente quer escalar essas minhas superfícies. Vou vir aqui e colocar ela no meu G. Beleza. Depois ele pede qual que é o ponto de escala, o ponto de referência. Como eu quero que eles diminuam neles mesmos, eu tenho que indicar um ponto de referência nessas minhas superfícies. E aí agora eu posso novamente pegar o área. Porque agora eu quero pegar o centroide dessa minha outra superfície aqui que eu movi. Então eu quero que esse centroide seja o meu ponto de escala. E se eu der um hide, olha só, eles já diminuíram. E aí que vem um grande esquema. A gente tem aqui, ó, o fator. Esse fator, ele é o fator de escala. E ele é um número que ele segue, digamos assim, uma porcentagem. Uma escala de porcentagem. Por exemplo, eu vou colocar de 0 até 1.0 e vamos dar uma olhadinha nos números. Se eu colocar aqui, ó, 0.5 e colocar aqui no meu F, não muda nada. Se eu colocar aqui, ó, 0.8, ele já mudou. Se eu colocar 1, ele fica o tamanho original. Vocês conseguem entender qual que é a relação? Isso aqui é uma porcentagem. Se eu colocar 0.5, é 50% do tamanho original. Se eu colocar 25, é 1/4 do tamanho original. 65 aí são 3/4 e 1 ele é o tamanho original. Então a gente consegue mudar isso aqui, ó, o tamanho que a gente vai ter desses nossos painéis ao fim. E obviamente 0 não tem como, né, gente? Ele vai dar erro, ó. Ele dá um erro aqui. Então olha só, aqui a gente consegue escolher esse tamanho. Mas não para por aí. Por quê? Porque não é como se esses painéis fossem abertos todos num tamanho só. Eles seguem aquela mesma ideia de ponto trator. Onde estiver mais próximo do ponto está mais aberto, onde estiver mais longe está mais fechado. E aí a gente segue todo aquele efeito de quase um degradê, assim, de um negócio que vem fechado, aí ele se abre e aí depois ele se fecha. Vamos recriar Vamos recriar então esse efeito, que é muito simples. Olha só, a gente já tem as coisas mais importantes. A gente tem o ponto de referência e a gente tem aqui no começo o nosso ponto trator. O que faremos? Eu vou utilizar a mesma coisa aqui, ó. Eu quero calcular a distância entre este meu ponto e esses pontos aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar point, eu vou trazer esse meu ponto para cá e eu vou utilizar, ó, wire display hidden. Aí eu tenho um Wi-Fizinho, não aparece aquele fio atravessando toda a definição. Então, ó, eu quero vir agora pegar a distância desses meus pontos, que são aqueles que vão sofrer a escala, para esse meu ponto aqui. Eu vou usar o distance e eu quero pegar agora desse meu ponto até esse ponto aqui. E aí ele me dá o resultado das distâncias. Só que olha só, gente, vem comigo. Se eu pegar esse valor 3 e colocar aqui no escala, o que vai acontecer? Ele vai fazer 300% do tamanho original. Então ele vai aumentar 3 vezes essa minha placa. Se eu colocar 2, é 2 vezes. Se eu colocar 2.6, 2.6 vezes. 3, 1, enfim. Vocês conseguem perceber que a gente vai ter valores muito grandes? Né? Não está com a nossa escala do que a gente precisa aqui nesse nosso componente Scale. A gente vai ter que fazer uma coisa que se chama reparametrizar os números. Eu quero pegar essa mesma escala de valor e eu quero colocar agora numa outra escala menor, respeitando a proporção. Eu vou usar o Remap Numbers. Remap Numbers, o que ele pede? Qual escala tu quer remapear os números? Essa escala aqui. Qual que é o intervalo? Vai de qual número até qual número? Eu consigo descobrir esse meu intervalo utilizando o bounds. Ele me diz, ó, vai de 0.4 até 3.11. E qual que é o intervalo final que tu quer remapear esses números? Eu vou colocar aqui um componente construct domain. Eu quero construir um intervalo numérico. E eu quero que vá de 0 até 1.00. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar, ó, eu quero que comece de 0 e aqui no B eu vou colocar, sei lá, 0.7. E agora eu quero dizer que essa aqui é a minha nova escala numérica. E aqui, ó, no resultado, olha a diferença. Aqui eu tinha
3.11, 2.6, agora eu tenho 0.7, 0.63. E isso sempre respeita as proporções. Por isso que é interessante pra gente. A gente está mudando a escala desses valores. Vou pegar agora esses valores e colocar no meu scale. E aí, olha que legal. Primeiro, ele deu um problema, porque como eu falei, a gente não pode fazer escala com 0. Vou vir aqui ó, e aumentar um. Vou dar um hide nisso aqui tudo. E olha só, galera. Olha que massa. A gente tem agora esse efeito aqui. Quanto mais próximo do ponto, mais fechado ele tá. E quanto mais longe, mais aberto. Se eu mover isso aqui, ó, ele vem todo se atualizando. Só que não é o efeito que a gente quer. A gente quer que o quê? Quanto mais próximo, mais aberto, mais longe, mais fechado. Então a gente só muda aqui, ó. Esse valor começa, esse termina. Tá bom? Olha que legal, olha que massa. Se a gente mudar também aqui a escala, a gente consegue escolher qual que é o menor valor e qual que é o maior valor. Não precisa ser tão aberto também. Enfim, isso aí depois vocês podem customizar. Beleza, a gente já diminuiu. Agora o que a gente tem que fazer é juntar essa borda aqui com aquela borda de lá e fazer uma superfície entre elas. E para a gente extrair a borda é muito fácil. Eu vou utilizar o B-Wrap Edges. O B-Wrap Edges a gente consegue pegar qualquer forma, qualquer sólido, na verdade, qualquer geometria e extrair o contorno. Então, ó, eu quero extrair dessa minha superfície que eu acabei diminuindo, escalando, e também das minhas superfícies lá do início, ó. Essas aqui. Então, ó, originais, escaladas. Agora eu quero fazer uma superfície entre essas minhas duas curvas, essas minhas duas bordas. Mais tecnicamente, entre as minhas arestas. Eu vou utilizar o Ruled Surface. Então, ó, eu quero ligar essas minhas arestas aqui com essas minhas outras arestas aqui. E aí, olha que efeito legal. Olha o que a gente conseguiu. Massa, né? Vamos só fazer alguns pequenos ajustes, porque a gente já acabou, na verdade. Muito importante, gente. O movimento dessas placas precisa ser uniforme. Independente se elas são abertas ou fechadas, elas se movem para fora no mesmo tamanho. Então eu vou pegar aqui, ó, o mesmo slider que eu tinha colocado bem aqui no amplitude e eu vou dividir ele com as minhas outras placas que são as abertas. Então, ó, agora todas elas se afastam no seu mesmo tamanho. E aí, galera, só para finalizar, eu vou pegar esse meu componente e levar para cá. Eu vou dar um hide em tudo que está aqui atrás, certo? E eu vou utilizar um Custom Preview, só para a gente ver com uma outra cor. Vou passar ó, a minha superfície para cá, essas outras para cá. E eu vou colocar aqui ó, com Color Swatch uma cor branca, meio cinza, né? Porque branco não existe. Isso aqui, certo? Vou vir aqui no meu Rhino, botão direito, Render. Pegar esses últimos dois componentes e dar um hide aqui. Galera, olha que resultado legal. Olha como ficou o resultado, cara. Ficou muito legal. Olha esse degradê. Ele vem aqui ó, com as placas fechadas. E aí, quando ele chega perto do ponto, ele abre e depois ele fecha novamente. Muito massa, muito legal. E aí, olha que interessante. Se eu pegar esse meu ponto e mover ele agora para esse lado, agora ele troca onde ele faz aquele efeito. Se eu mover mais para cima, ele vai fazer agora só daqueles que estão mais em cima. E onde mais próximo do ponto, mais aberto ele fica. Deixa eu mover agora aqui pro lado, para cá. Também, ó, quanto mais longe, né, menos o efeito acontece. Bem como eu falo para vocês, ponto atrator. Mais próximo, mais forte fica o efeito. E não só isso, tá? A gente consegue mudar algumas outras coisas. Por exemplo, se a gente ver aqui na definição, logo no começo a gente consegue mudar as divisões. Por exemplo, eu quero menos divisões aqui na altura. Vou colocar menos então. 5, 4, 3. Ó, agora a gente só tem 3 linhas. 1, 2, 3. Assim como eu posso colocar mais. Ó, eu quero que tenha 8. Agora ficou ó, bem dividido. A gente consegue mudar também as divisões no outro sentido, né? Se eu quiser menos, ó, eu posso colocar. Se eu quiser mais também. Outro parâmetro para a gente conseguir mudar essa forma. Também aqui, ó, a gente consegue escolher qual que vai ser a separação daquelas superfícies que estão próximas ou não do ponto. A gente consegue resolver aqui, ó, até 5 metros, 6 metros. Olha que efeito legal, ó. Desde o 1, eu vou aumentando. Olha que massa que fica. Ele se abrindo. Olha que interessante. Por quê? Porque agora a gente está fazendo efeito para todos aqueles que estão próximos do ponto até um limite. Tudo aqueles que não estão no limite, eles estão fechados, tá? Não só isso, a gente também consegue escolher ó, o quão para fora eles estão indo. Aqui eu coloquei 30 centímetros, a gente pode diminuir, ó. Quero que seja menos. 12 centímetros, 14 centímetros. Outro parâmetro para vocês modificarem
a forma. E também a abertura. Quanto mais longe eu quero que fique bem mais aberto ou bem mais fechado. Ou quanto mais longe eu quero que esteja mais fechado ou mais aberto. Aí vocês podem escolher como vocês querem fazer esse efeito, tá? Eu vou deixar como tá ali no projeto, que é o que? Mais próximo, mais aberto. Galera, então esse aqui é o nosso projeto de hoje. Cara, eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Eu acho ele muito legal, muito legal mesmo. E como eu falei, eu não ia deixar vocês sem esse conteúdo, porque como vocês viram, a gente colocou várias coisas que a gente aprende aqui no canal em um projeto só. A gente colocou dispatch, padrões geométricos e ponto trator, tudo numa definição só. Então é o que eu falo, é sempre muito importante que vocês estejam acompanhando aqui a aula, né, o nosso YouTube, para que vocês estejam sempre atualizados dos conteúdos que a gente está colocando, porque a gente está sempre, toda hora, aplicando isso. E aí quando vocês entendem sobre aquele assunto, sobre ponto trator, dispatch, padrões geométricos, vocês já podem pegar todo esse conhecimento e aplicar em projetos futuros. Mas no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, do mesmo jeito que eu gostei pra caramba de gravar esse vídeo. Sempre lembrando, te inscreva no canal, ativa as notificações, deixa um like se tu gostou do conteúdo desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo, sobre o conteúdo, sobre nós aqui do Parametrizado, podem comentar que a gente responde todo mundo, que a caixinha de comentários é aberta. E também não esqueça de seguir no Instagram, @parametrizado. Como eu falei, conteúdo extra e o nosso principal meio de comunicação entre vocês, entre nós aqui e vocês do outro lado da tela. Certo? Então é isso. Novamente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais.